Saiu a avaliação quadrimestral da atenção primária e com ela sempre vem aquela dúvida, né? Como é que se chega naquela nota final que define os repasses financeiros? Bom, é exatamente isso que a gente vai descomplicar agora, passo a passo. Então, a pergunta-chave é essa aqui. Como é que se calcula a nota da avaliação quadrimestral? Às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas não é. A gente vai seguir o fio da meada do comecinho ao fim para entender a lógica por trás desse número que, no final das contas, mexe com o financiamento e com o dia a dia da atenção primária. Olha só o nosso caminho. Primeiro, o que é essa tal de avaliação quadrimestral? Depois, a gente mergulha no cálculo de um indicador. Aí, juntamos tudo para chegar na pontuação final. Entendemos o que ela significa em termos de classificação e incentivo e, para fechar, um resumo de todo o processo. Simples assim. Bora lá! Ok, vamos começar pelo começo, o ponto de partida. É fundamental entender o seguinte: apesar de os indicadores serem olhados todo mês, a avaliação que vale mesmo, sabe, aquela que mexe com o dinheiro, acontece a cada 4 meses. Então, é o resultado fechado desse período, desse quadrimestre, que vai dizer como foi a performance. Beleza, agora a gente chega no coração da coisa. Como se calcula a nota de um único indicador? E olha, se a gente entender isso aqui, o resto fica fácil, porque a lógica é a mesma para tudo. Pode até parecer complicado, mas eu garanto que quebrando em pedacinhos fica bem tranquilo de acompanhar. Então, qual é a receita do bolo? São 4 passinhos bem definidos. Primeiro, a gente calcula a média dos 4 meses. Segundo, com essa média, a gente encontra o tal do conceito. Terceiro, esse conceito vira uma pontuação, um número. E por último, quarto passo, a gente aplica o peso do indicador. Vamos ver cada um deles agora. Passo 1, então. Calcular a média. Isso aqui é matemática básica, bem direto ao ponto. A gente pega o resultado do indicador em cada um dos 4 meses, soma tudo e divide por 4. Pronto, não tem segredo, essa é a média quadrimestral. Certo. Agora que a gente tem a média, que é um número, o que fazemos com ele? A gente transforma ele numa palavra, numa classificação. Basicamente, a gente traduz esse percentual num conceito. É um jeito de dar um nome, uma qualidade para aquele resultado. Mas o que é esse tal de conceito? Bom, é simplesmente uma etiqueta, uma classificação. Pode ser ótimo, bom, suficiente ou regular. E como se decide qual etiqueta usar? Simples, existem faixas de resultados já definidas nos documentos oficiais. Se a média caiu em tal faixa, ganha tal conceito. Beleza, já temos a palavra, o conceito. Agora, para continuar nossa conta, a gente precisa transformar essa palavra de volta em um número. Parece um vai e vem, né? Mas é isso mesmo. Cada conceito, seja ótimo, bom e por aí vai, equivale a uma pontuação específica. E a mágica acontece aqui, nessa tabela. Ela é a peça-chave. Olha só como funciona. Se o conceito foi ótimo, a pontuação é 1,0. Se foi bom, vira 0,75. Suficiente é 0,5 e regular 0,25. É uma regra clara, não muda, é só olhar na tabela e fazer a conversão. E chegamos no último passo para fechar a conta de um indicador: aplicar o peso. Porque nem todo indicador tem a mesma importância, certo? Então, a gente pega aquela pontuação que achou no passo anterior e multiplica pelo peso daquele indicador específico. Pronto, a gente já sabe como calcular a nota de um indicador. Agora o que falta? Juntar tudo. Vamos ver como a soma de todos esses cálculos individuais vira a nota final da avaliação. E a regra, como está escrito aí, é bem direta. O resultado final, a nota geral, nada mais é do que a soma da pontuação de cada um dos indicadores depois de aplicar o peso. Simples assim. A gente pega o resultado ponderado de cada um e soma tudo. Esse exemplo aqui deixa tudo super claro. Vamos imaginar que depois de fazer todo aquele processo para cada indicador, a gente chegou nesses resultados. O indicador X ficou com 0,90, o Y com 0,75 e o Z com 0,50. O que a gente faz? Soma tudo. E o total nesse caso seria 2,15. Essa seria a nota final. Tá, mas e aí? O que significa esse 2,15 do nosso exemplo? É bom? É ruim? Sozinho, o número não diz tudo. Ele serve para a gente achar uma classificação. E é essa classificação que vai definir o incentivo financeiro. É aqui que a matemática encontra a realidade. E aqui a gente fecha o ciclo. Essa tabela mostra exatamente onde cada nota se encaixa. Lembra do nosso 2,15? Olhando aqui, ele cai na faixa até 2,5, ou seja, a classificação seria regular.
Se a nota fosse, sei lá, 6,0, já cairia na faixa de bom. É só encontrar a faixa correspondente. E por que tudo isso é tão importante? Porque no final das contas, é essa classificação, ótimo, bom, suficiente ou regular, que vai bater o martelo sobre o valor do incentivo financeiro. Ou seja, o resultado de toda essa conta impacta diretamente os recursos que a atenção primária vai ter para trabalhar. Ufa! Passamos por todo o processo. Foi bastante coisa, né? Então, para garantir que ficou tudo na ponta da língua, vamos fazer aquele resumão rápido, bem direto, de todo o caminho que a gente percorreu. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, calcula a média de cada indicador nos 4 meses. Segundo, com a média na mão, acha o conceito. Terceiro, transforma esse conceito em pontuação. Quarto, multiplica essa pontuação pelo peso. Quinto, soma os resultados de todos os indicadores. E por último, com a nota final, a gente encontra a classificação. Fechou? Agora que o cálculo está claro, fica uma pergunta para a gente pensar, né? Se cada indicador tem um peso diferente e isso mexe diretamente com o financiamento, como será que essa metodologia toda acaba influenciando as prioridades lá na ponta? O que vira foco no dia a dia do trabalho na atenção primária? Fica aí a reflexão.